No início, os dominadores usavam a educação para oprimir. Os primeiros foram os jesuítas, que ensinavam gramática aos curumins sob olhares desconfiados de seus pais nativos. Com o tempo, a elite passou a usar a educação para formar mais opressores. Somente em 1931 foi criado o Ministério da Educação. Nessa mesma época, também surgiram as escolas de samba, e estas evoluíram muito. E lá em casa, hein? Quando as máquinas passaram a exigir maior especialização, mais uma vez os governantes pensaram na educação. Mas o caminho suave, prometido, não era tão suave assim. Havia uma pedra no caminho. Uma pedra não, uma pedreira. A maior parte da população concluiu o ensino primário. Poucos prosseguiam os estudos. Então, um sujeito careca, ensinando, aprendeu que educação tem mais de um caminho. Uns mais curtos, outros mais longos, nenhum deles suave, mas todos levam à libertação. Assim surgiram as EJAs, um sistema voltado para jovens e adultos que não concluíram o sistema regular. A EJA evoluiu, que foi uma beleza. E, em 1993, nasceu o nosso CEJA, inicialmente chamado de SESMAG, constituído de professores como o Mauro e o Arthur de português, o Kleber de química, a Ângela e a Mara de artes, o Paulo e o Ednilton de matemática, o Osni de ciências, o Osiel de inglês, a Dirce de história e o Madison de geografia. O tempo passou e foi assim que a coisa ficou. Neste momento, sinto-me honrada por ter assumido a direção do SESMAG, comprometendo-me juntamente com os docentes deste estabelecimento de ensino a atender às necessidades educacionais daqueles que na época devida não tiveram a oportunidade de cursar regularmente uma escola. Sabemos das dificuldades que teremos, mesmo assim, acreditamos que o futuro do país está na educação e esperando contar com o auxílio das autoridades para que os óbices sejam superados, pois é meta do SESMAG implantar cursos de suprimento tais como inglês, datilografia, artes cênicas, corte, costura, etc. Finalizando, agradecemos a presença de todos, colocando desde já o nosso estabelecimento de ensino à disposição da comunidade. Muito obrigada. É uma escola realmente com padrão de qualidade. Vai resgatar a dívida que temos com os adultos que, por razões diversas, não tiveram oportunidade de estudar. Lembramos que um aluno que aqui chega, ele terá um melhor preparo do que um aluno da escola regular. Isso a gente acredita e sabe. Os demais centros, alunos que se formam, se nós fizermos uma avaliação do aluno nosso do centro com o da escola regular, o nosso está melhor preparado porque ele não pula etapas. Enquanto que na escola regular terminou o ano, acabou. Aqui o aluno não, ele vê todo um conteúdo e não fica com falhas. Obrigado pela presença. Está de parabéns à educação, está de parabéns à sociedade. Não está de parabéns A ou B ou C. Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Estamos aqui hoje para instalar o SESMAG, porque tínhamos obrigação como administração pública de equipar e um compromisso moral assumido com o Estado da parceria. O Estado está fazendo o compromisso dele, destinando os funcionários. De nós, a nossa obrigação foi a reforma e os equipamentos. Está aí, que a sociedade use e usufrua disso aqui muito bem. E que vocês, pelo amor de Deus, onde tiver que buscar gente para incentivar, se tiver que ampliar, vamos ampliar. Eu quero aluno aqui. Eu quero todo mundo estudando. Tá bom?
dependências. Dia aqui foi... Eu já conhecia o sistema porque eu fiz a entrevista antes do início, eu passei por aquela prova tal, só que eu fiquei na lista de espera. E a Roseli, a Zélia e o César entraram, só que na época eu não tinha assim, muita amizade com a Zélia e com o César, mas tinha muita amizade com a Roseli. Então eu conversava muito, eu ia até a escola, né, que não era nesse prédio, e então eu já sabia mais ou menos como funcionava. Mas na prática mesmo, não. O primeiro dia, eu me lembro que eu cheguei, fui trabalhar com o César. E logo em seguida, ele me passou como que funcionava, me mostrou os passaportes, enfim, como que funcionava na área. E logo em seguida ele teve um probleminha e ele teve que sair. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então cada hora que precisava de alguma coisa, vinha um aluno novo, eu chamava a Roseli, eu corria e chamava a Roseli. Mas... Em janeiro mesmo, a prova que nós fizemos, a entrevista, tudo. Em fevereiro a gente começou montando toda a estrutura, né, de provas, material para estar utilizando com os alunos. E a gente estipulou o mês de maio para inauguração, porque foi quando oficializou mesmo a abertura para os alunos. Primeiro dia, não foi só o primeiro dia, foram algumas semanas, nós ficamos na montagem do espaço físico. Porque eu me lembro que nós não tínhamos nem cadeira para sentar, que ainda não tinha chegado os móveis. Então a gente trazia garrafa de café de casa, trazia o lanchinho de casa, trazia banquinhos plásticos e nós sentávamos ali fazendo planejamento, conhecendo o sistema. Então assim foi por uns 15 dias assim. E aí era uma fila imensa de gente, tinha foto aí registrando. E todo mundo fazendo inscrição, todo mundo muito nervoso. A princípio também tinha pessoas que achavam que não era válido, né? No primeiro dia eu tive vontade de voltar para a escola regular. Você não está acostumado, né? É um sistema novo. Então eu fiquei meio na dúvida se era realmente isso que eu queria. Mas depois fui me acostumando e agora eu não me vejo em outro tipo de modalidade, de outro tipo de ensino. Eu acho
fantástico. Olha, é difícil dizer que o momento mais marcante, porque eu acho assim, todos os momentos que eu estive aqui, eu estive de corpo e alma. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao trabalho, sempre me envolvi muito com as pessoas, mas assim, um momento que me deixou muito emocionada, mas muito emocionada mesmo, foi quando vocês fizeram uma surpresa de despedida aí para mim. Eu vim aqui para assinar um documento e, na verdade, vocês fizeram uma retrospectiva. E esse momento ficou assim, marcado mesmo, entendeu? Até hoje eu fico emocionada de lembrar. Então, assim, foi muito bom. E eu sinto muita falta. Já naquele dia eu já estava sentindo já, né, de deixar aqui a escola. Mas o momento assim que mais me emocionou mesmo foi esse. Olha, tem tanta coisa, né, nessa escola, nesse período todo que eu fiquei aqui. Tanta coisa boa, tanta amizade. Vi passar todos os diretores, vi passar todos os professores, né? Eu no caso, a Roseli. Nossa, senti muita falta. Eu sei que eu vou sentir muita falta, como ela deve estar sentindo agora. Olha, eu acho que eu vou sentir falta de tudo, acho que dos amigos, dos colegas, porque aqui você aprende a conviver com pessoas de maneira diferente de uma escola regular, que você só encontra nos intervalos. Aqui você, querendo ou não querendo, você tem que trabalhar junto. Então, eu acho que eu vou sentir muita falta desse, como que eu posso dizer, dessa convivência mesmo e dessa relação de um depender do outro, de um ser praticamente extensão do outro. Porque eu começo a fazer uma coisa, o meu colega termina, ou ele começa e eu termino. Então é como se fosse um fosse extensão do outro. Então, em primeiro lugar, eu acho que o mais interessante da minha história é que eu conheci o sistema que na época chamava SES através de uma aluna quando comecei a trabalhar. Porque tinha já em Santos. E quando ela me disse o que era, eu falei, eu vou trabalhar num lugar desse, vai ter aqui e eu vou trabalhar. Então quando eu soube, eu corri para fazer a inscrição, para fazer a prova, para tudo, porque eu já acreditava nisso. Então, o que eu posso dizer do sistema? Eu acho que ele é maravilhoso e ele tem que continuar, sempre. Eu vejo como uma excelente proposta. Eu vejo assim, para supletivo, talvez esse fosse o melhor caminho para todo supletivo do Estado. Porque eu tive experiência posteriormente como diretora de EJA em escola noturna e vi a dificuldade daqueles alunos, pelo cansaço com que chegavam na aula, já pelas dificuldades de aprendizagem da maioria dos jovens que não venceram. Nós sabemos que tem outras situações que barraram o aprendizado, né? Mas grande maioria tem dificuldade mesmo de aprendizagem, principalmente déficit de atenção, onde o aluno na sala de aula ele se perde. E dentro desse projeto, é um trabalho mais individualizado,
o aluno conseguia realmente a aprendizagem. Eu diria que devia servir como paradigma, como modelo de instituição educacional, porque a escola regular, pelo que faz tempo que eu não estou mais em sala de aula, só estou aqui mesmo no CEJ, mas eu acho que deveria servir de modelo mesmo para as outras instituições. Devia ter mais, ser mais difundido, ter mais escolas nesse tipo de modalidade. Essa a nossa proposta, é atuar junto com o aluno, né? Então aqui na escola, nessa modalidade de ensino, o indivíduo ele tem condições de recuperar e crescer, aprender rapidamente, né? Porque o processo aqui, ele trabalha cada aluno mesmo.